Se a gente reverte o peso da nossa tributação, que hoje repousa nos tributos sobre o consumo, e passa um pouco mais para tributos sobre o patrimônio e a renda, a gente já alivia a desigualdade. Vai ser menos tributo que a base da pirâmide vai pagar para comer arroz, feijão, para beber água, para ter luz em casa. Então, esta campanha que a gente coloca no ar agora, de justiça econômica, ela luta com a intenção de mudar o sistema tributário brasileiro, que hoje funciona como uma máquina de reproduzir privilégios. Esse é o Cena Rápida, um espaço onde desenrolamos ideias para inspirar seu corre. Cena Rápida. Cena Rápida. E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Cena Rápida. Por aqui, nosso objetivo é falar sobre pessoas e iniciativas em movimento pelas quebradas, que estão propondo ações e debates e assim refletir sobre o que tem por trás de todo esse corre. Eu sou a Analice de Lima e te acompanho ao longo do episódio. O Cena Rápida é uma produção do Desenrola e Não Me Enrola, um veículo de jornalismo periférico que atua com educação midiática e produção de conteúdos sobre, com e para as periferias. Aproveita e acompanha nossos conteúdos lá no desenrolanãomeenrola.com.br. Lá tem também todos os outros episódios do nosso podcast. O Leão, o imposto de renda, taxa sobre produto, taxa Selic, desconto na fonte. São vários nomes, com explicações que parecem difíceis de entender, para cobranças que às vezes nem notamos no dia a dia. No episódio de hoje, vamos falar sobre a reforma no sistema de cobranças brasileiro, que cada vez fica mais desigual. Quem chega para esse papo é o Douglas Belchior, professor de História e diretor do Instituto de Referência Negra Peregum, e Eliane Barbosa, professora do curso de Administração Pública da Unilab, no Ceará. Ela também é diretora da plataforma Justa. Bora lá desenrolar esse papo? Antes de começar o debate sobre impostos no nosso país, é importante nos atentarmos que, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, a ABEP, no ano de 2022, 75% dos brasileiros estavam nas classes C, D e E, enquanto classes como B e A concentravam apenas 5,1% e 2,9% da população. E ao pensarmos em renda, os rendimentos da classe A são em média 23 vezes maiores que os da classe D e E. Para começar esse papo, a Eliane Barbosa, da plataforma Justa, um centro que atua com pesquisa de informações em diferentes áreas do conhecimento, como direito, economia, gestão pública e outros, explica como funciona a classificação do nosso sistema tributário. Eles podem ser progressivos, neutros, em tese, nunca poderão ser neutros, mas em tese, neutros ou regressivos. No Brasil, o que é progressivo? É um sistema que exige mais do topo da pirâmide e menos da base. Esse é um progressivo. E, além de tudo, o recurso que vem do topo pode suprir, lá no direito financeiro, nas despesas públicas, no orçamento público, as necessidades da base da pirâmide. Então, isso é o melhor dos mundos. O neutro, ele focaria na arrecadação, que a gente vai chamar de função fiscal, que é arrecadatória, sem alterar os perfis econômicos da sociedade, sabe? Manteria os pobres como são pobres, os ricos como são ricos, não ajudaria ninguém, não tiraria ninguém da pobreza e nem também tornaria o rico com menos dinheiro. Esse seria o neutro, que nas sociedades humanas é meio difícil falar em neutralidade, Mas, em tese, existe isso. E outra forma de classificar é o regressivo. É aquele que exige proporcionalmente mais da base da pirâmide e menos do topo. Então, entre essas três classificações no Brasil hoje, nós estamos com uma tributação bastante regressiva. Exige muito da base da pirâmide e pouco do teto. Essa diferença de tributação foi um dos motivos para que, em agosto de 2025, o Instituto de Referência Negra Peregum e outras organizações do terceiro setor, em parceria com cursinhos populares e movimentos sociais, lançarem a campanha Justiça Tributária Já. A campanha busca pressionar uma reforma tributária progressiva, feminista e antirracista, a partir de incidência política,
distribuição de material impresso e cartilhas disponibilizadas através das redes sociais, desmistificando para a população o sistema de cobranças brasileiro, e assim convidam a sociedade para se mobilizar em torno da campanha. Nosso país é fruto de um processo político, econômico, que sobrepôs opressão num determinado grupo social para garantir privilégio de outros. Então, esta campanha que a gente coloca no ar agora, de justiça econômica, ela luta com a intenção de mudar o sistema tributário brasileiro, que hoje funciona como uma máquina de reproduzir privilégios. Se a luta não for feminista, antirracista ao mesmo tempo, na mesma proporção que a preocupação econômica, ela corre o risco de reproduzir o mesmo sistema de exclusão que a política quer combater. Então, nós não podemos ser hipócritas e ignorar o que é a realidade brasileira. A justiça tributária tem que vir de mãos dadas com justiça racial e de gênero, ou então não será uma justiça tributária efetiva. A seguir, podemos fazer uma ligação da explicação da Eliane com a fala de Douglas sobre a campanha. Ou seja, ao tributar consumo, as pessoas pobres pagam mais, mas ao tributar o patrimônio e a renda, as pessoas ricas pagam um valor correspondente. A tributação do Brasil, a arrecadação total do Brasil, pelas estatísticas formais, de tudo que é arrecadado no Brasil, 55% vem de impostos indiretos. Essas são as estatísticas formais do governo. Há estudos, de acadêmicos que falam que é mais, que chega a 60 e poucos por cento, até 70% de arrecadação indireta. O que é um tributo indireto? É o tributo que você paga sobre o consumo. Então, se eu comprei esse telefone, eu pago. Se eu compro essa jarrinha aqui que eu uso para colocar água, eu pago o tributo. E se eu, professora Eliane Barbosa, que estou longe do topo da pirâmide, estou olhando aqueles estratos médios, pago o tributo, uma pessoa em condição de rua, se comprar a mesma vasilhinha de água que eu comprei, vai pagar o mesmo tributo que eu paguei. É mais caro para quem? Para mim ou para ela? É evidente que é mais caro para ela. Então, se a gente reverte o peso da nossa tributação, que hoje repousa nos tributos sobre o consumo, e passa um pouco mais para tributos sobre patrimônio e a renda, a gente já alivia a desigualdade. Vai ser menos tributo que a base da pirâmide vai pagar para comer arroz, feijão, para beber água, para ter luz em casa, para comprar roupa, para não andar nu na rua, Estou falando do basicão aqui, Então já é mais recursos para ela. E recurso para a base da pirâmide é importante, porque a base da pirâmide consome quase tudo que ela recebe. E isso é excelente, inclusive para o país, para movimentar a economia do país, Agora, pensa aqui comigo. Quando se fala em pirâmide social, algumas pessoas vivem a partir do seu trabalho, assalariado, em diferentes formatos na base da pirâmide. Outros têm sua principal fonte de renda de aplicações financeiras, rendimentos, patrimônios, distribuição de lucros que não necessariamente são tributados. Tudo isso lá no topo. São múltiplas fontes de rendimento da população rica, especialmente. Nós, a população mais empobrecida, mais pobre, nem vou falar empobrecida, que sou uma professora, mas venho da base da pirâmide, Eu não falo que eu sou da base por respeito a quem está lá de fato precisando de mais. Geralmente a nossa fonte é o salário. A deles são múltiplas, Então eles têm, pelo trabalho seria o pro labore, que é o pagamento do sócio de uma empresa. Se a empresa der lucro, eles têm a distribuição de lucro, eles têm rendimento de aluguéis, que eles têm vários patrimônios, várias casas, vários bens que eles alugam. Eles têm rendimento de aplicação financeira, são múltiplas fontes de rendimento, Uma delas é a distribuição de lucros, e sobre essa eles não pagam imposto de renda, porque eles foram isentos pela Lei 9.249 de 95, ok? Podemos lembrar que hoje em dia essa situação está mais grave, porque as famílias que têm mais dinheiro se unem em holdings. Essas holdings são empresas que detêm e administram os empreendimentos das famílias, como casas, helicópteros, iates. Junto com as holdings, vem a isenção de impostos sobre o patrimônio,
como, por exemplo, o IPVA. A parte do rendimento de capital, que são os investimentos, eles pagam pouquíssimo. Pouquíssimo não, mas é menos uma alíquota que é uma tributação exclusiva, né? É uma alíquota menor do que a alíquota que incide sobre o valor, sobre o meu salário. E vejamos bem que há teorias que justificam um tratamento preferencial para o rendimento que vem do salário. Porque o salário é um rendimento que vem com suor, vem com sacrifício da pessoa. E o rendimento de capital vem com sacrifício que foi do passado, ou uma herança que a pessoa recebeu, não tem sacrifício atual. Então, tinha que ser mais pesadamente tributado. No Brasil, já foi assim no passado. Quando o imposto de renda nasceu, de 1922 até 1964, o rendimento do capital tinha uma alíquota maior do que o rendimento do trabalho. Aí chegou em 64, ficou tudo igual. Aí chegou em 88, aí preferiu-se, beneficia-se a renda do capital. E superpesa a renda do trabalho. Mudou, sabe? Ficou muito regressivo o nosso sistema, né? Ficou muito regressivo. Então é isso, eles pagam com benefícios e sobre uma parcela significativa, que é a distribuição de lucros e dividendos, do rendimento deles, eles não pagam imposto de renda. E é nesse cenário que o Douglas Belchior destaca a importância de engajar a população, sendo a campanha apenas um instrumento para essa mudança. Hoje, quem é pobre paga muito imposto embutido no consumo, como arroz, feijão, gás, o que é essencial, energia elétrica, enquanto os super ricos eles quase não são tocados, porque a renda do patrimônio fica protegida por brechas na lei. Então quem é muito rico, quem tem patrimônio, não paga imposto ou paga muito menos do que aqueles que são pobres, proporcionalmente. Imagine, 10% de imposto de alguém que ganha um salário mínimo faz muita falta. Mas não é 10% de imposto que o milionário tem que pagar para o governo. Por que ele também não paga 10%? 10% da renda ou do acúmulo de riqueza de um milionário rende muito recurso, e esse recurso pode ser distribuído em políticas, em compensação econômica e tarifária para amenizar o tributo que é cobrado dos pobres. Então, nós precisamos inverter essa lógica, os ricos pagando proporcionalmente o mesmo que os pobres pagam, pelo menos um pouco a mais. Então é um pouco essa vontade que essa campanha tem, né, que essa plataforma tem, provocar para que as pessoas, se fosse o Mano Brown, diria assim, aquele mano na porta do bar, sabe, ou o homem na estrada, ele tem que entender de economia. Se fosse o Belchior, diria assim, um cidadão comum. Esse cidadão comum, esse homem na estrada, aquele mano na porta do bar, a dona de casa, precisa compreender isso para se engajar para mudar o sistema tributário brasileiro. O Douglas destaca que a desigualdade brasileira não vem apenas das classes econômicas, mas, para enfrentar todas elas, é preciso luta popular. Primeiro ponto nós precisamos de pressão popular organizada. Não é boa vontade dos governos ou do Congresso que muda essas regras, é a força do povo. O povo sempre conseguiu mudanças na história do Brasil quando ele foi para a rua, quando ele se mobilizou. Então agora mesmo, por exemplo, os companheiros do MST estão puxando no Brasil um plebiscito. É uma forma, é um instrumento de organização popular que provoca as pessoas a se posicionarem, a pensarem sobre os temas. No caso, um dos temas, ou o tema principal, que esse plebiscito popular que o MST puxa, ao lado de muitas organizações, nós também participamos disso, tem colocado uma pergunta sobre a reforma tributária. Se a população concorda ou não concorda com a taxação dos super ricos. Os super ricos pagam menos impostos do que o meu vizinho, do que eu, do que um professor de escola pública, do que um trabalhador da limpeza urbana. Será que isso é justo? Se eu pago 7%, 11% de imposto, será que o dono da Odebrecht, o dono da Vale, ou os grandes empresários, ou as famílias ricas não poderiam pagar também o mesmo percentual? Quer dizer, quando a gente conversa com as pessoas sobre isso, ela parece que vira uma chave, que ela percebe a importância. Então, pautar medidas concretas é importante
desde que tenha apoio popular. Taxar grandes fortunas, taxar herança, taxar lucro, taxar dividendo, desonerar os alimentos da cesta básica, desonerar serviços básicos, diminuir o imposto de quem ganha menos e aumentar impostos de quem ganha mais. E esse recurso, se bem utilizado, reequilibra e faz com que aqueles que ganham menos possam ter acesso a mais produtos. Muitas vezes, a criação de determinados termos associados a uma ideia de complexidade também pode ser uma estratégia para limitar alguns debates para determinados espaços e pessoas. Por isso, falar de economia, juros, taxas é também falar sobre nosso cotidiano. Economia não é ciência exata, é ciência social, certo? É ciência humana. A gente, assim, de uma maneira mais grosseira, foi educado a relacionar a economia sempre com números e com raciocínios e formulações abstratas que o jornal traz de vez em quando numa linguagem economês que só quem é especialista entende. Juros, câmbio, economia monetária, tributação, tributos, impostos, são assuntos que a população não domina, mas que dizem respeito profundamente ao dia a dia, ao cotidiano, porque é a partir da política econômica que a gente estabelece a dinâmica do acesso àquilo que é básico, essencial para a nossa sobrevivência. Então, a passagem do ônibus, se o salário dá até o final do mês ou se não dá, o preço da carne, do arroz, do feijão, enfim, o cigarro para quem fuma, a cerveja para quem bebe, tudo é parte e é resultado e é afetado pelas políticas econômicas de um país. E no caso do Brasil, a política econômica brasileira, ela privilegia aqueles que já têm recursos, já têm poder historicamente. A política econômica ela é dirigida, ela é formulada, ela é aprovada e colocada em prática por uma casta política, por pessoas que ocupam lugares de decisão política e econômica. E essas pessoas, que são os políticos, e que são os burocratas que os políticos escolhem, essas pessoas, elas, para chegarem ao poder, se relacionam com quem também já tem o poder econômico. Isso cria um círculo vicioso que faz com que, inclusive, a dinâmica de poder no Brasil, a dinâmica política, a dinâmica de aprovação de novas propostas políticas, sempre atendam os mesmos interesses. E um interesse fundamental é o interesse tributário, é o interesse da tributação, é o interesse do quanto o Estado pode se meter na vida econômica dos cidadãos, sendo ele pobre, sendo ele rico, sendo eles trabalhadores, sendo eles donos das empresas. Então, isso diz respeito à nossa vida. E a gente teve um estado nos Estados Unidos, um condado pequenininho lá, em que a prefeita instituiu tributação sobre a cannabis. Legalizou o uso da cannabis, instituiu tributação, e uma parte da tributação, assim, tinha incentivos para as pessoas comprarem sua casa própria, reformarem, pagarem sua casa própria, né? Então, o imposto de renda, por exemplo, que considere como renda o trabalho do cuidado, pode criar uma forma de dedução com o trabalho do cuidado. E para quem não paga imposto de renda, como é que vai ser? Não paga, não vai ter dedução. Recebe esse dinheiro. Entendeu? O governo entrega esse recurso para quem está no trabalho do cuidado, a partir dessa lógica do imposto de renda. O imposto custeando isso. Olha, o que pode fazer numa comunidade de pessoas que cuidam de outras, R$ 1.200 a mais? Como esse território pode ser mudado? A gente pode vincular isso à aquisição de casas pela Minha Casa Minha Vida. A gente pode vincular isso à manutenção dos filhos na escola. Você está me entendendo? Então, há diversas formas de trabalhar com a lógica da tributação, né, para benefício dos mais vulneráveis, dos empobrecidos. Nós não somos pobres, né? Nós somos empobrecidos. É a sociedade que nos empobrece. E isso é uma forma, assim, digamos, alternativa. Uma forma na linha do que a gente faz hoje
é entender que a arrecadação maior pode trazer mais recursos para os cofres públicos, a gente tem que fiscalizar, né, o governo, para que ele direcione a receita que foi arrecadada para uma despesa responsável com a população brasileira. Então, levando saneamento básico para esses territórios, levando saneamento, água, energia elétrica, residências públicas, assim, reformas mesmo, né, nas residências, para que elas possam virar residências dignas, tudo com dinheiro de tributo. E a campanha Justiça Tributária Já, lançada por uma coalizão de movimentos e organizações sociais, revela quais serão seus próximos passos. A campanha levou a nossa deputada, guru, grande referência Benedita da Silva, 2 iniciativas importantes para que fosse agregada no projeto que deve ser aprovado agora pela Câmara Federal. Um deles é instituir mecanismos de acompanhamento, mensuração e avaliação da política do ponto de vista de gênero e raça. Ou seja, a partir da mudança que vai haver, a partir do aumento da isenção do imposto, o quanto isso vai afetar mulheres e pessoas negras no Brasil. Vai ter uma afetação real na vida das pessoas? Elas realmente serão menos cobradas do ponto de vista dos impostos? Essa isenção garantirá a essas pessoas mais acesso a serviços e produtos? A vida dela vai melhorar, vai ter uma melhoria de fato com essa mudança? Para a gente ter essas respostas, a própria política tem que prever um acompanhamento, uma mensuração e uma avaliação sobre os resultados dela própria, da própria política. Ou seja, essa política vai funcionar em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos? Vai funcionar? Temos que parar para fazer uma avaliação, para tentar avaliar se tem que fazer uma nova mudança ou não. Então, ter uma avaliação específica para gênero e raça do ponto de vista da implementação da política. Um outro ponto, e aí a Benedita transformou isso num projeto de lei, e a gente está esperando que isso seja aprovado no Congresso, junto com a aprovação geral, né, da lei. Um outro ponto que também ela apresentou a nosso pedido, a nossa deputada Benedita, foi a inclusão do quesito raça-cor no formulário do imposto de renda. Isso é uma coisa incrível e eu dou essa informação, pergunto a você se você sabia, e quem aqui sabia ou lembrava que na declaração de imposto de renda você não informa se você é branco, se você é preto, se você é pardo, se você é amarelo, se você é indígena. Ou seja, nós não temos esses dados. E para que a gente possa formular, construir política pública para combater a desigualdade, eu tenho que ter as informações sobre a desigualdade econômica, no caso. E eu não vou ter esses dados porque o imposto de renda no Brasil não consegue distinguir quem é que está apresentando a declaração, quais são os números, quem ganha mais, quem ganha menos. Enfim, com essa informação, tendo o quesito raça-cor na declaração do imposto de renda, isso vai gerar informação super qualificada para que a gente possa fazer novas análises econômicas, identificar outras desigualdades que não foram percebidas ainda ou que não foram demonstradas no tamanho, no volume, na profundidade que são de fato, e com isso a gente vai poder melhorar a política no tempo. E aí, quais lugares esse papo te acessou? É importante lembrar que ainda tem bastante discussão pela frente. E lá nas redes do Desenrola tem fotos e os cortes em vídeo das entrevistas com Douglas Belchior e com a Eliane Barbosa, para vocês compartilharem, viu? E por lá vocês conseguem acessar as redes deles também. O Cena Rápida tá sempre disponível no Spotify e no nosso canal de vídeos, e no desenrola e não me enrola.com.br. Por aqui a gente segue com ideias desenroladas para inspirar o seu corre. Um beijão e até o próximo episódio! Cena Rápida. Roteiro, apresentação e entrevistas feitos por mim, Analice de Lima. Orientação de pauta e revisão, Evelyn Vilhena. Distribuição e identidade visual, Flávia Lopes. Produção audiovisual é pelo Gustavo Araújo. Vinheta e edição é por conta do Jonas Rosa.